E se a previsão do boletim meteorológico fosse de ventos fortes 10 vezes mais velozes do que o som? Uma precipitação noturna de ácido sulfúrico? Ou um furacão com o dobro do tamanho da Terra que durasse 300 anos? Não se trata de um filme de ficção científica. São boletins meteorológicos reais de lugares de todo o universo. E é o clima da Terra levado ao extremo. Vamos apresentar em contagem decrescente alguns dos climas mais fortes, estranhos e radicais criados pelo universo. Aperte o cinto, vai ser uma viagem agitada. Este é o universo, os climas do cosmos. O universo, os climas do cosmos. O clima é o estado de uma atmosfera. Podemos julgar que o nosso clima é mau, no terceiro planeta a contar do Sol. Com tempestades violentíssimas. Um calor sufocante. E temperaturas tão baixas que se tornam por vezes insuportáveis. Mas o nosso clima é muito ameno, comparado com o clima de todos os outros pontos do universo. A chuva, o vento e as tempestades assumem um significado totalmente novo e estranho. E embora as mecânicas por detrás desses eventos meteorológicos sejam estranhamente semelhantes às da Terra, os resultados são de uma perspectiva aterradora. Fazem 480 graus centígrados em Vênus. É mais quente que um forno de pizza. Todos os dias. Marte é completamente ressequido e mais frio do que o gelo. Há relâmpagos. Há tempestades. Todos esses fenómenos meteorológicos se devem às diferenças de temperatura criadas pelo fornecimento irregular da luz do Sol, que vão causar mudanças na atmosfera. Talvez a resposta para o derradeiro destino da Terra resida na grande incógnita do espaço. Vamos apresentar, em contagem decrescente, os climas mais extremos do universo. Querem saber como é que o nosso planeta pode mudar a nível do clima? Espreite alguns dos nossos planetas vizinhos. No nosso sistema solar. Os cientistas sabem que todo o clima começa com uma coisa: o calor. O calor é um catalisador que cria ventos. E há ventos noutros planetas como a Mãe Terra jamais viu. Júpiter é um planeta monstruoso. Nem todos os planetas juntos conseguiriam totalizar o planeta gigantesco que dá pelo nome de Júpiter. Júpiter é o parque de diversões planetário, no que se refere a condições ventosas. As correntes de jato de Júpiter são fantásticas. Aqui na Terra temos, grosso modo, uma corrente de jato por hemisfério. Júpiter é diferente. Júpiter tem cerca de 30 correntes de jato. Estão associadas às bandas de nuvens. As correntes de jato de Júpiter rodeiam o planeta soprando em direções opostas. Definidas por cores diferentes e visíveis à sua superfície, estas correntes de jato circulam à volta da atmosfera de Júpiter, que tem 1600 km de espessura. A Terra, em comparação, só tem algumas correntes de jato e uma atmosfera com apenas 160 km de espessura. Mas porquê é que existem tantas correntes de jato? E porquê é que existem ventos num planeta que nem recebe um quarto da luz do Sol que a Terra recebe?
Uma teoria sugere que esses ventos são o resultado direto da tentativa de refrigeração deste planeta tão quente. Júpiter é um planeta gigantesco, com uma massa 300 vezes maior à da Terra e produz uma quantidade de calor enorme. É tão grande que continua a tentar livrar-se desse calor da formação. Esta constante libertação de calor sobe lentamente a atmosfera de Júpiter, onde choca com o ar mais fresco. Tal como a Terra e a sua necessidade de equilibrar jatos de ar quente e frio em sistemas de alta e baixa pressão, Júpiter também luta para conseguir a normalidade. Essa energia é depois usada para empurrar diversas tempestades e ventos para a atmosfera superior de Júpiter. As correntes de jato de Júpiter são violentíssimas. Circulam a várias centenas de quilómetros por hora e há muito gás nessa corrente. Mas ao contrário da Terra, as correntes de jato são bastante estáveis. Na Terra, é raro que os ventos da superfície ultrapassem os 320 km por hora. As correntes de jato de Júpiter atingem os 480 km por hora. São muito rápidas e não dá para sair. Fica-se preso dentro da corrente do jato. Viajar pela corrente de jato equatorial de Júpiter seria como dar uma volta numa montanha russa infernal. É como uma volta contínua, interminável, numa montanha russa. Adoro. Fantástico. Seríamos empurrados para cima e para baixo num espaço até 160 km por hora. É tremendo. Causaria uma mudança na pressão muito maior do que se fôssemos da superfície da Terra até o topo do Monte Everest. As correntes de jato de Júpiter são impressionantes, mas 480 km por hora não são nada comparados com o nosso próximo planeta. À primeira vista, Neptuno é o último lugar onde os cientistas esperam encontrar um clima extremo e muito menos ventos violentos. Não há abundância de calor neste planeta frio. Neptuno é geladíssimo. Neptuno só absorve 0,1% da luz do Sol que a Terra recebe. Até 1989, Neptuno era considerado aborrecido. Situado longe do Sol e com uma órbita de 165 anos, os cientistas não acreditavam que houvesse muito a descobrir no planeta azul. Uma visita da Voyager 2 alterou por completo essa ideia. Quando o orbitador passou pelo planeta, os cientistas descobriram espantados vestígios de nuvens. E o que era mais espantoso é que essas nuvens viajavam à volta de Neptuno a velocidades fenomenais. Algo as movia. Mas seria vento? Tão longe do Sol? Neptuno é o planeta mais ventoso do Sistema Solar. Há ventos que varrem a sua superfície a mais de 1.600 km por hora. Imaginem, quebram a barreira do som sempre que olhamos para cima e os ventos passam por nós. Os cientistas estimam que os ventos cheguem aos 2.400 km por hora, consoante as condições atmosféricas e as tempestades que se desenvolvem. Um grande mistério ainda por resolver no nosso Sistema Solar é o facto de as velocidades dos ventos em Neptuno serem muito superiores às de Júpiter, apesar de Neptuno receber apenas 4% da luz do Sol que Júpiter recebe. Esta falta de luz do Sol ou de calor contradiz totalmente o que os cientistas sabem sobre a forma como os ventos se desenvolvem aqui na Terra. Pode-se julgar que quanto mais forte a luz do Sol, mais fortes os ventos. Isto é obviamente falso, porque os ventos da Terra são tipicamente menos velozes que os de Neptuno. Os cientistas suspeitam que existe ainda calor interno oriundo da formação de Neptuno há milhares de milhões de anos. Mas não sabem como é que esse calor interno poderia por si só causar ventos desta velocidade.
Neptuno expele o dobro do calor que recebe do Sol. No entanto, isso não é suficiente para explicar os tremendos ventos desse planeta. E a ciência apresenta outra hipótese para os ventos velozes de Neptuno. Uma falta de fricção pode permitir que estes ventos voem sem restrições à volta do planeta. Devemos dar-nos por muito agradecidos por termos fricção na Terra. A fricção acontece quando os ventos embatem em coisas como árvores, edifícios e pontos geológicos como montanhas. Portanto, a fricção acaba por fazer abrandar os ventos. Tal como outros gigantes de gás, Neptuno não tem uma superfície sólida. Embora a luz do Sol seja extremamente fraca, se a fricção for também fraca, podem surgir ventos muito fortes com o tempo. Os ventos de Neptuno são os mais impressionantes do nosso sistema solar. Mas o universo é um lugar enorme. E este é um pálido exemplo comparado com o clima de outros lugares mais recônditos do espaço. Talvez a descoberta mais empolgante da ciência planetária seja a dos ventos mais fortes que poderíamos desejar nunca encontrar. Se quer conhecer os ventos mais fortes do universo, então o seu destino são os Júpiteres quentes. Trata-se de uma classe de exoplanetas. Não é decididamente um lugar onde queiramos estar. É muito pior do que Neptuno. Mais quente, os ventos são muito mais rápidos. Se quiserem instalar-se num lugar calmo, a melhor opção será Neptuno. Estes planetas são muito piores. Os Júpiteres quentes orbitam muito perto das suas estrelas, muito mais próximos do que Mercúrio do nosso próprio Sol. E esse calor intenso provoca um clima extremo. Em comparação, recebe 20.000 vezes mais luz da estrela dele do que Júpiter recebe do Sol. As temperaturas nestes planetas são enormes, variam entre os 815 e 1090 graus centígrados ou mais. Alguns Júpiteres quentes estão em rotação sincrónica, um efeito gravitacional que os leva a mostrar sempre a mesma face à sua estrela. Um dos lados do planeta é atingido constantemente pela luz da estrela, portanto é de esperar que seja muito quente. Mas ao mesmo tempo, temos a face noturna do planeta que nunca vê qualquer luz da estrela. Portanto, talvez esse lado noturno seja muito frio. Pegando nas temperaturas dos Júpiteres quentes, os cientistas mediram a quantidade de luz que é eclipsada do planeta ao passar diante e por trás da sua estrela durante a sua órbita. Brilham com relativa intensidade nestes comprimentos de ondas infravermelhas. Para medirmos a temperatura de um planeta, devemos olhar para esses comprimentos de ondas infravermelhas e medir o calor que estão a emitir. Mas a diferença de temperatura entre os lados diurno e noturno era praticamente igual. Isto foi surpreendente, considerando que se tratavam de extremos. Algo transferia o calor do lado diurno para o lado noturno. Mas o quê? A resposta estava nos ventos que viajavam a velocidades assombrosas. Os nossos modelos dizem-nos que os ventos podem ultrapassar os 9.600 km/h. Os ventos inferidos em alguns desses Júpiteres quentes são muito mais rápidos do que os que conhecemos do nosso sistema solar. Para termos uma ideia de quanto são 9.600 km/h, a essa velocidade, poderíamos viajar de Nova Iorque a Los Angeles em 20 minutos. Temos um lado diurno incrivelmente quente, portanto temos todo aquele gás ali acumulado no lado diurno, e o que esse gás quer fazer é escapar-se para o lado noturno. Os ventos são criados por ar quente que quer ir para o lado frio do planeta. É um pouco como o windsurf. Se num dia de vento levantarmos a vela, poderemos atravessar a enseada a voar. Passa-se o mesmo com estes planetas. Há ventos tão fortes que podem apanhar aquele gás e enviá-lo para o outro lado noturno antes que arrefeça. É difícil encontrar clima pior do que este. Não há outro planeta com ventos como este.
Os cientistas aprenderam a esperar o inesperado no que diz respeito ao vento no espaço. Às vezes, os ventos tornam-se tempestades, por exemplo, tornados. E os tornados galácticos são imprevisíveis e comportam-se de forma estranha. Recentemente descobriu-se no espaço um tornado de proporções épicas. Este tornado espacial é um objeto Herbig Haro, criado por ventos como resultado de uma estrela em formação. Um objeto Herbig Haro é uma nuvem de gás brilhante. Se produz quando um jato de gás a alta velocidade choca com gás parado à sua volta. O jato a alta velocidade aquece o gás parado e faz com que brilhe. Este objeto seria facilmente o primeiro da lista dos tornados mais violentos do universo, não fora um facto importante. Não é realmente um tornado. A sua forma sugere muito a de um tornado. Tem uma forma de hélice que parece estar a girar. Mas na verdade não é um objeto giratório como um tornado. Ao contrário de um tornado na Terra, em que um vórtice de vento cria uma forma cônica, este tornado é criado por forças magnéticas, o que origina um rastro de poeiras e partículas cósmicas. Este parece ter uma forma espiralada no seu interior. E isso é muito estranho, porque a maior parte dos outros não tem o padrão espiralado. Mas a causa dessa rotação é provavelmente diferente da de um tornado da Terra. O fenómeno em segundo lugar na tabela dos maiores tornados galácticos é muito mais semelhante aos nossos tornados. E é uma presença gigantesca. Chamam-lhes redemoinhos de poeira e são a resposta de Marte a um tornado planetário. Há milhares de tempestades locais todos os anos em Marte, isto é, nuvens de poeira opacas e talvez com dezenas a centenas de quilómetros de diâmetro e alguns quilómetros de altura. Referido com frequência como o planeta vermelho, Marte é um lugar poeirento e desolador. A sua superfície está coberta de areia. Aparentemente não há água líquida à superfície. E neste terreno poeirento, quando o Sol nasce, surgem os problemas. Os redemoinhos de poeira podem ter centenas de metros de largura e 800 metros ou mais de altura, girando a 112 km/h pela superfície, e são semelhantes aos tornados da Terra. As forças básicas no interior de um redemoinho de poeira são bastante semelhantes às de um tornado. São ambas vórtices estreitos que giram e têm centros de baixa pressão, mas um tornado é muito mais forte, com frequência, em magnitude na velocidade do vento. O poder de um tornado é inegável. E os cientistas da Universidade do Estado do Iowa não se fartam destas tempestades violentas. Aqui construíram o maior simulador de tornados do mundo para entender a formação de vórtices. Perceber qual é o poder de um tornado a pequena escala aqui poderá levar os cientistas a entender estes monstros a uma escala maior, ou até galáctica. Os cientistas usam gelo seco e amendoins em pacote para observarem o comportamento do vórtice. Há aqui uma ventoinha com 1,80 m de diâmetro por cima de mim que produz a aspiração e o fluxo sobe e sai para o exterior, gira, converge para o centro e volta a subir. Ao subir, produz o vórtice de um certo tamanho, que podemos controlar. Combinados, estes elementos simulam perfeitamente a formação de um vórtice
à medida que cresce da base e aumenta em forma de funil. Os cientistas sabem que, tal como os tornados na Terra, os redemoinhos de poeira se formam a partir do solo. A luz do Sol desce e aquece a superfície, e esse calor precisa de ser transportado por bolhas de ar quente. À medida que essas bolhas quentes se afastam da superfície, o ar é atraído para o centro. E tal como uma patinadora artística com os braços, este ar gira cada vez mais rápido, e com essas grandes velocidades projeta a poeira para a atmosfera. À medida que esta bolha de ar quente se afasta da superfície, o redemoinho de poeira cresce em altura e em força, atingindo altitudes de várias centenas de metros ou mais, e um diâmetro tipicamente de 100 metros, e tornar-se-á mais forte enquanto a poeira continuar a ser projetada para o seu interior. Depois o redemoinho de poeira seguirá o seu caminho. No entanto, se um futuro colono espacial ficasse preso num redemoinho de poeira de Marte, não seria fatal. A atmosfera de Marte é muito rarefeita, por isso o vento pode fustigar-nos e mal o sentiríamos. A pressão sobre nós seria relativamente baixa. Não diríamos que foi isto, fui deitado ao chão por um redemoinho de poeira. Isso não aconteceria. O último tornado galáctico da tabela é um verdadeiro mistério. E vira literalmente ao contrário as teorias por detrás da formação de tornados. O último tornado da tabela é um problema a dobrar. Vênus, considerado no passado um planeta romântico, tem condições climáticas aterradoras. Com um calor sufocante e um efeito de estufa assassino, trata-se de um planeta que tenta constantemente arrefecer, sem o conseguir. Vênus é um lugar fascinantemente hostil. É tão hostil que até as máquinas que enviamos para lá funcionam durante uns minutos. E depois os componentes derretem-se. Como resultado desse calor constante, as tempestades estão sempre presentes em Vênus. E isso cria um dos eventos de vórtice mais interessantes alguma vez observados. Há a existência permanente de um duplo tornado gigante invertido no polo de Vênus. Desde que o orbitador da missão Venus Express nos enviou imagens magníficas de Vênus, os cientistas tentam perceber os vórtices duplos que varrem, invertidos, a região do polo sul do planeta. Trata-se de certa forma de um tornado virado ao contrário porque o ar entra pela parte de cima dessa espiral e desce para a superfície, enquanto que num tornado típico da Terra, o ar sobe pelo funil. E o mais estranho é que tem um duplo vórtice. Imaginem dois tornados gigantes a girar um à volta do outro e vemos os dois lóbulos, as duas metades desse tornado duplo aqui. Os cientistas acreditam que os vórtices resultam da transferência de calor na atmosfera. O calor sobe no equador de Vênus, funde-se depois na secção mais fresca do planeta. É como numa banheira cuja água escorre e se concentra no ralo, o que provoca esse movimento giratório. Não sabemos por que razão tem um duplo vórtice. Isso continua a ser um mistério. Esta tempestade é uma presença gigantesca em Vênus. Tem milhares de quilómetros de diâmetro. Provoca ventos de centenas de quilómetros por hora e esses vórtices são uma característica permanente em Vênus. O clima assume muitas formas estranhas no espaço. Até mesmo a chuva. Mas outros planetas têm atmosferas compostas por diferentes químicos. A chuva é composta por ingredientes que seriam mortais para os seres humanos. E essas chuvas tóxicas são das piores que encontraremos no espaço.
Muito depois dos anéis de Saturno, encontramos a segunda maior lua do Sistema Solar. Titã. Em 2005, a sonda Huygens-Cassini entrou na atmosfera de Titã e aterrou na sua superfície. O que descobriu foi um lugar com características estranhamente semelhantes às da Terra. Titã é o único corpo planetário no Sistema Solar que tem mares, como a Terra. Na verdade, considero que Titã é uma versão louca da Terra. Os cientistas ficaram entusiasmados ao descobrir montanhas, canais e até lagos do tamanho do Lago Superior. E o líquido que enche os lagos e rios de Titã não é água. É metano. Não gostaria de dar um mergulho num daqueles lagos. São de metano líquido, que é muito frio. E isso significa que quando se dá a condensação neste planeta, chove metano. A chuva em Titã não é uma ocorrência diária. Na verdade, os cientistas só observaram formação de nuvens algumas vezes. Mas há indícios por toda a parte. Canais profundos como resultado de uma precipitação significativa. Estamos em Tucson. Não chove há dias e não é costume chover, mas ocasionalmente há muita precipitação. E passa muita água por este canal que causa a erosão desta parede. É o mesmo tipo de indício que vemos em Titã, onde geralmente não chove, mas onde de vez em quando se criam canais fenomenais. Em Titã, as tempestades com chuva podem ser muito violentas. Existem padrões de erosão à superfície que sugerem que essas tempestades foram fortíssimas. Os cientistas creem que em Titã, uma tempestade leva tempo a formar-se. De vez em quando há acumulação de nuvens suficientes e dá-se uma tempestade com chuva. E se víssemos uma tempestade aqui, como seria? Bom, as grandes são incríveis, cobririam o céu de uma ponta à outra e começaríamos a ver gotas de precipitação muito suaves, muito mais lentas do que a chuva que temos na Terra. Na verdade, tudo nos pareceria mover-se em câmara lenta. Os ventos seriam mais lentos e as gotas de chuva cairiam com suavidade e não seriam de água, seriam de gás natural. Imaginem um chuvisco tóxico com a consistência de petróleo ceroso. Tudo isso a uma temperatura de 180 graus negativos. Titã é assim. Em Vênus, receber calor suficiente do Sol nunca é um problema. Com o dióxido de carbono preso para sempre na atmosfera, tem um efeito de estufa descontrolado. Todo esse calor cria condensação e nuvens cheias de ácido sulfúrico. Eis o mais irónico. Vênus recebeu o nome da deusa da beleza. A fonte da beleza de Vênus é um dos ácidos mais potentes que a ciência conhece. Ou seja, as mulheres não são de Vênus. Parece haver tempestades e padrões de convecção. Há lugares nessas nuvens que são muito turbulentos. Em Vênus, as tempestades com chuva acontecem 50 km acima da superfície, nas camadas de nuvens. E a chuva ácida cai constantemente. A chuva ácida de Vênus é literalmente ácido de bateria. É tão forte que corroeria a pele e faria coisas horríveis. O que restasse do nosso corpo seria esturricado e transformado em pó pelo ácido sulfúrico. Mas a última chuva da tabela é a mais tóxica.
se não a mais perigosa de todas. Por todo o universo, por entre as sombras, escondem-se estrelas falhadas que dão pelo nome de anãs castanhas. Embora mais pesadas do que Júpiter, o nosso maior planeta, têm tão fraca luminosidade que os telescópios não as detectam com facilidade. Uma anã castanha é uma estrela falhada, é uma aspirante, é uma bola de gás que nunca chegou a ser estrela. É preciso uma certa quantidade de gás para haver ignição e para nascer uma bela estrela. Uma anã castanha não conseguiu ser estrela. Apesar de serem um fracasso como estrelas, as anãs castanhas possuem, ainda assim, temperaturas impressionantes, que ultrapassam os 1600 graus centígrados. E ao contrário das estrelas que são demasiado quentes para terem um clima, as anãs castanhas esfriaram o suficiente para terem convecção e condensação. A estas temperaturas, a chuva assume um significado totalmente novo e aterrador. No interior da atmosfera de uma anã castanha, faz tanto calor que até o ferro é um vapor, como a água na nossa atmosfera. À medida que os vapores de ferro sobem, arrefecem, solidificam e transformam-se em areia. O ferro começa a condensar-se e formam-se nuvens grandes e fofas, só que são nuvens de areia escaldante, a 815 graus centígrados. Como numa anã castanha temos algo do tamanho de Júpiter, mas com 30, 40 ou 50 vezes a massa de Júpiter. A gravidade é muito forte, pode ser 300 vezes superior à que temos na Terra. Por isso as coisas podem cair com muito mais rapidez. A grande velocidade da máquina de jato de areia é uma boa analogia para a areia de uma anã castanha. Na atmosfera de uma anã castanha, a gravidade é 300 vezes maior do que a da Terra. E estes grãos de areia de nuvens estão a cair a 110, 130, 160 km por hora. Seria semelhante à areia que sai de uma máquina de jato. Esta folha de aço inoxidável foi deformada pela força da máquina de jato. Imagine o que a chuva de ferro que cai na atmosfera de uma anã castanha a 160 km por hora pode fazer uma folha destas. Estas gotas de ferro líquido podem atingir quase 1650 graus centígrados. Podem começar a cair a grande velocidade, a 80, 130, 160 km por hora. Um chapéu de chuva ficaria desfeito com esta chuva de ferro liquefeito. Seria uma tempestade infernal. Só pode ser o pior clima do universo. Calor, convecção, condensação. Os elementos do clima. Isolados, causam chuvas espetaculares, ventos supersónicos e calor noutros planetas. Se os combinarmos, surgem tempestades incríveis. Uma tempestade precisa de uma diferença de temperatura. Na Terra, todas as tempestades resultam de um aquecimento desigual do Sol. O exemplo mais fácil é que o oceano é mais frio do que a Terra. Os furacões, ciclones e vórtices são as grandes maravilhas do clima na Terra. Mas também no espaço. E ao contrário da Terra, onde as tempestades duram horas ou talvez alguns dias, algumas das tempestades no espaço podem durar séculos. Em comparação com estes furacões, os nossos da Terra parecem brincadeira. Neptuno tem os ventos mais velozes do Sistema Solar. Mas também tem um grande ponto negro. Uma misteriosa tempestade semelhante a um furacão que aparece e desaparece sem aviso.
voa em torno do planeta em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Descoberto pela Voyager 2, é grande, com traços negros e azuis. Parece ser uma terrível tempestade, mais ou menos das dimensões da Terra. Os cientistas não sabem o que desencadeia a sua formação, nem por que razão é negro. É um mistério, como outra tempestade do nosso sistema solar. Saturno é famoso pelos seus magníficos anéis, mas é um pouco misterioso no que toca à sua atmosfera. Mas se aguardarmos 30 anos, Saturno produzirá uma magnífica tempestade que impressionaria a própria Mãe Natureza. Chama-se Grande Ponto Branco. Uma tempestade gigante que se desenvolve de 30 em 30 anos na superfície de Saturno e que acaba por cobrir todo o Equador. É um fenómeno à escala planetária e julgamos que se trata de uma tempestade monstruosa. Os cientistas observaram a tempestade a desenvolver-se no Equador de Saturno, onde recebe o maior calor do Sol. Talvez o calor se acumule ao longo do tempo, culminando numa tempestade, num planeta sem superfície nem fricção para a abrandar. Ou seja, é um círculo vicioso em que, uma vez desencadeado o processo, não há como parar. A tempestade torna-se global. Passados uns meses, a tempestade perde energia e fica dormente por mais 30 anos. Os cientistas desconhecem a causa e o significado da escala de tempo. Mas o grande ponto branco de Saturno não é tão poderoso, nem duradouro, como a maior das tempestades do nosso sistema solar. Júpiter é há muito fonte de fascínio para os cientistas que estudam os climas mais extremos do espaço. E a sua grande tempestade tem sido há séculos um deleite para a vista. Júpiter é o gigante do nosso sistema solar, ofuscando com o seu tamanho todos os outros planetas. Portanto, é justo que o seu clima também se torne um exemplo de pura força e de dimensões extraordinárias. Em 1664, o astrônomo Robert Hooke notou algo de estranho em Júpiter. Havia lá uma borbulha, à qual chamamos o Grande Ponto Vermelho. Tem estado estável. Imaginem uma tempestade planetária várias vezes maior do que o tamanho da Terra, estável desde 1664. É um dos surpreendentes fenómenos do nosso sistema solar. O Grande Ponto Vermelho recebeu esse nome muito antes de se saber o que era, porque era visto a partir de um telescópio da Terra. Portanto, há centenas de anos que se sabe da sua existência. O Grande Ponto Vermelho é a tempestade mais impressionante do nosso sistema solar. E está ativa há pelo menos 300 anos. O maior furacão do nosso sistema solar encontra-se em Júpiter. Tecnicamente não é um furacão, mas comporta-se muito como se fosse. Tem uma fonte de calor, ventos em remoinho, mas ultrapassa em muito qualquer tempestade do nosso planeta. É uma tempestade tão grande que 2 terras caberiam dentro dela. Os ventos sopram a 480 km por hora. Os furacões são um centro de baixa pressão. O Grande Ponto Vermelho é um centro de alta pressão. Em ambos os casos, há ventos de grande velocidade em torno do vórtice. Como um olho gigante, a tempestade gira continuamente em torno de Júpiter, com ventos que atingem os 640 km por hora. E o ponto vermelho gigante não parece diminuir de intensidade, alimentado pelo calor interno de Júpiter. Também engole tudo o que encontra no caminho.
Se formos um pequeno vórtice e estivermos no caminho do grande ponto vermelho, cuidado, seremos tragados como um peixinho. Os cientistas creem que a ausência de fricção ou de superfície em Júpiter pode permitir que esta tempestade continue imparável durante mais uns séculos. No nosso planeta, devido à forte fricção, quando os furacões chegam à Terra, tendem a perder a força em apenas alguns dias. O grande ponto vermelho, pelo contrário, tem uma duração de mais de 100 anos. Não entendemos isto ao pormenor, mas é provável que signifique que a fricção na atmosfera de Júpiter é muito fraca, comparada com a atmosfera da Terra. Júpiter é um bom exemplo de um planeta que fornece ele mesmo, pelo menos alguma energia que alimenta uma tempestade que dura há séculos. O clima, o estado de uma atmosfera. Por todo o universo, as ocorrências meteorológicas que são familiares na Terra assumem formas fantásticas noutros planetas. Mas por que se estuda o clima dos outros planetas? Se só estudarmos os exemplos da Terra, para entender a Terra, podemos estar a ignorar um contexto muito maior, no qual o fenómeno que tentamos descrever se inclui. Por exemplo, pensarmos na Terra e falarmos de um efeito de estufa. Se quisermos saber mais sobre ele, temos de investigar. Vamos a Vênus. O mais comum é acreditar que todas as nossas soluções para os problemas na Terra podem ser encontradas olhando apenas para a Terra. Isso é uma visão limitada, quase ilusória. Ao estudarmos processos conhecidos em ambientes desconhecidos, vemos se entendemos ou não o que se está a passar. Em termos da disponibilidade de vida noutros planetas, o conhecimento dos padrões climáticos é absolutamente fulcral. Somos um planeta entre muitos. O Sol é uma estrela entre muitas. Estamos numa parte indistinta da galáxia. Há muito a aprender pela exploração de que os outros dizem. Pim Pam Pum, produção audiovisual.